A maioria das pessoas que estuda para concursos enfrenta um desafio comum: a organização. Elas até se esforçam, assistem aulas, leem a lei seca, mas quando olham para a rotina, sentem que estão acumulando conteúdo sem direção clara. E o mais preocupante, não sabem quando, como ou o que revisar. Acabam esquecendo boa parte do que estudaram e sentem que estão patinando sem avançar de verdade. Agora imagina se tudo isso fosse diferente. Imagina ter um plano de estudos totalmente moldado à sua realidade, ao seu tempo disponível, suas dificuldades, sua evolução e até a banca do concurso que você vai enfrentar. É isso que o método CDA faz por você. Aqui seu estudo não é genérico, é estratégico, é ajustado com inteligência e critério. A plataforma de metas da mentoria do método CDA traduz isso em prática. Você sabe o que estudar, quando revisar e como progredir. Tudo isso acompanhado diretamente por mim, a partir de análise da sua evolução e acompanhamento direto com você. Com base em simulados, desempenho e no seu ritmo, seu planejamento é sempre realinhado, porque o CDA é uma metodologia viva, ela evolui junto com você. E o melhor, você nunca caminha sozinho. O acompanhamento é contínuo, o suporte é real e os resultados concretos. Está pronto para deixar a incerteza de lado e estudar com estratégia de verdade? Vamos lá, eu vou te mostrar como é que funciona a nossa plataforma. Aqui nós temos um aluno fictício. Eu montei um plano de simulação para ele apenas para que vocês possam acompanhar. Embora seja um plano fictício, é baseado em uma aluna que já foi nossa mentorada e que estudou 189 dias com a gente, 1.088 horas, 568 horas cronometradas e estava com uma taxa de acertos na casa de 82%. Essa aluna está aprovada para delegada de polícia do estado de São Paulo. Vamos dar uma olhada no resumo de simulação que eu montei para vocês entenderem como funciona o plano. Quando você vem em resumo da semana, você tem aqui uma dimensão clara do que você tem para estudar nos próximos 15 dias. Aparece para você a semana atual e a semana seguinte. Aqui nós temos uma legenda em cores que indicam quais são as fases da preparação dentro da metodologia. Nós trabalhamos com 3 fases: estudo de primeiro contato, que vai aparecer em vermelho, exercício, que vai aparecer em cinza, e revisão, que vai aparecer em cinza escuro ou chumbo. Então, aqui quando você olha, você vê exatamente a disciplina, o tema e a metodologia que vai ser empregada dentro da sua meta de tempo. Se você colocar para a semana seguinte, você consegue ter uma noção exata de como há uma variação em relação às fases de estudo. Então, por exemplo, preste atenção. Se um dia você estudou criminologia, conceito, objeto, método, nascimento, classificação, reação social, enfim, todos esses temas de criminologia, em um outro momento, você vai fazer exercício desses exatos mesmos temas. E em um outro momento, você vai fazer revisão desses exatos mesmos temas. Então, você vai ter vários momentos de contato com essa matéria. Aqui eu coloquei apenas para que vocês pudessem ver cada fase um dia após o outro. No entanto, dentro da nossa metodologia, a gente trabalha com revisões espaçadas. Então, quando você faz o primeiro contato de um determinado tema, você só vai fazer exercício desse tema na semana seguinte e a revisão algum tempo depois. Isso ajuda a fixação e eu faço tudo isso baseado exatamente na individualidade de cada um. Então vamos dar uma olhada aqui nas metas diárias para você ver como é que isso funciona na prática. Quando você vem em metas diárias, você acorda e no seu dia você já sabe exatamente o que tem para fazer. Nada de ficar perdendo tempo procurando material e pensando o que você vai estudar nesse dia. Não, nada disso. Você vai abrir a sua plataforma e na sua plataforma você vai saber exatamente quantas horas de metas você tem nesse dia e quantas horas de cada metodologia você vai trabalhar nessas metas. Como é o primeiro dia, todas as horas vão ser de estudo de primeiro contato. E nós vamos estudar 2 matérias. Então preste atenção. As metas são distribuídas em blocos de 1 hora. Ele abre aqui 1 hora de atividade. O que eu tenho para estudar? Criminologia. Então ele diz qual é a metodologia, ou seja, estudo de primeiro contato. Lembra que vermelho significa estudo de primeiro contato. A disciplina, criminologia, e o tema que vai ser estudado dentro dessa meta, ok? Então aqui ele indica que esse tema, em 1 hora, você consegue estudar metade dele. Então você vai fazer o estudo de 1 hora de meta. Assim que você terminar, você vai clicar em já terminei essa meta e ele vai liberar a meta seguinte. O interessante é o seguinte: você pode abrir o Pomodoro de acompanhamento. Então, num bloco de 1 hora, ele vai abrir para você um Pomodoro de 50 minutos de estudo e logo em seguida ele já abre 10 minutos de intervalo, para que você não perca tempo e retome para a próxima meta no tempo certo. Aqui embaixo você tem algumas referências se vocês precisam ficar atentos a isso. Tudo isso é colocado por mim manualmente, com muito cuidado e muita calma para vocês.
Referência quer dizer por onde você vai estudar essa matéria. Aqui eu coloquei resumo destacado. A gente tem uma parceria com o Legislação Destacada, e o Legislação Destacada tem materiais mais teóricos, que são os resumos destacados, e materiais baseados em lei seca com pequenos comentários, que é a legislação destacada. Nas disciplinas mais teóricas, a recomendação normalmente é feita para o estudo a partir do resumo destacado. Eu trago para você uma orientação de estudo, então eu digo, leia o conteúdo de forma geral primeiro, buscando entender o contexto e as ideias principais antes de se aprofundar. Faça anotações no próprio material sobre pontos-chave, especialmente sobre dúvidas que surjam. Isso ajuda na identificação dos tópicos que precisam de maior atenção em revisões posteriores, organizar as informações de maneira visual e destaque as conexões entre os temas envolvidos. Eu sempre vou trazer uma orientação para você. E não se esqueça de fazer anotações enquanto estuda. Muito bem, então imagine que aqui você já cumpriu a sua primeira hora de estudo. Você vem aqui e diz, acabei a primeira meta. Ele vai perguntar para você, você já estudou o conteúdo todo? Como esse conteúdo é um conteúdo que, em tese, em uma hora você só conseguiria estudar metade, o normal é que você diga, ainda não acabei o assunto todo, eu vou querer mais tempo. Então o que ele vai fazer? Você vai atualizar a página e ele vai liberar a segunda meta para você, que percebam, 50% já está feito e agora você tem 50% a fazer, do mesmo conteúdo de criminologia. Quando você terminar esse conteúdo, você vai clicar em já terminei esta meta e ele vai dizer, estudei o assunto todo ou ainda não acabei? Porque pode ser que você tenha se enrolado, demorado mais do que o normal, então pode ser que você precise de mais tempo. Se você precisar de mais tempo, tudo bem, é só clicar aqui no vermelho e dizer quanto tempo você quer mais e ele vai liberar para você. Caso você já tenha concluído a meta e o assunto dentro da meta, você diz que estudou o assunto todo e segue, e ele vai liberando as metas seguintes para você. Então perceba que aqui você vai apenas seguindo as indicações que eu fiz para vocês dentro da minha metodologia e inserir na plataforma para que vocês possam seguir apenas se guiando pelo que eu já determinei previamente para vocês, sem necessidade de perder tempo, procurando o que fazer, pensando no que tem para revisar, enfim. Tudo isso vai ser feito acompanhado por mim. Quando você termina as metas do dia, você recebe essa informação. Você finalizou as metas do dia. Lembra que a gente tinha 8 horas de meta. Então, se você finalizou 8 horas de estudo, ele vai perguntar para você se você quer fechar o aviso ou se você quer adiantar a atividade de amanhã. Imagine que você ainda tenha disponibilidade de tempo e queira continuar estudando nesse dia. Então, o que eu sempre recomendo? As metas que eu coloco para vocês são metas mínimas. Então, se você ainda tem tempo e disposição de continuar estudando, você clica em adiantar atividades de amanhã e ele vai puxar para você todas as atividades do dia seguinte. Então percebam só uma coisa, ele puxa todas as metas. Você não vai ter todas as horas suficientes para cumprir as metas todas. Você pode cumprir apenas algumas. Então percebe que aqui ele já tem uma meta de exercício para vocês. Na meta de exercícios, vocês vão ver que ele vem diferente. Quando você clica em fazer exercícios, ele leva você automaticamente para o site do que é concursos. E lá você vai filtrar as suas questões e fazer os seus exercícios por ali. Tudo bem? Muito bom. Assim que você termina de fazer os exercícios conforme as recomendações, percebe, aqui ele está dizendo que é exercício de criminologia. Então, ele diz qual é a fase da metodologia, qual é a disciplina e qual é o tema. Você vai filtrar as questões pelos temas e vai fazer os exercícios. Percebe uma coisa, quando você termina a meta, aqui você precisa indicar exatamente quantas questões você fez. Então, imagina que você fez 20 questões e acertou 11 questões. Confirma. Por que é importante você fazer essa anotação? Na verdade, é essencial, porque é por aqui que eu vou avaliar e vou monitorar a sua evolução nos estudos. Então, eu sei que em conceito, objeto, método de criminologia, você acertou 11 de 20. Em outro tema aqui, por exemplo, imagine que você fez 15 questões e acertou 10 questões. Então, você foi um pouco melhor nesse tema. Eu consigo saber exatamente quais são os temas que você tem mais ou menos dificuldade. Então, vamos seguir aqui colocando para vocês entenderem como funciona. Percebam que além dos exercícios, você vai ter uma meta nova de estudo. Então, todos os dias, quando você estabilizar o seu estudo, você vai ter o estudo de primeiro contato de uma matéria, exercício de uma matéria que você já fez primeiro contato e revisão de uma matéria que você já fez exercício. Nesse caso aqui, percebe que estudo de direito civil, lei de introdução às normas do direito brasileiro, por ser um tema menos teórico, a referência indica a leitura da legislação. Então você não se preocupa, eu vou estudar por aqui ou só vou estudar por ali. Você vai exatamente por onde está determinado. Nesse caso, 100% do conteúdo é possível ser feito dentro de uma meta de 1 hora. Então, assim que você clica em terminei a meta, ele pergunta se você acabou o conteúdo, você diz que sim, e segue para os seguintes. Já no terceiro dia, vai aparecer para você agora meta de revisão. Na meta de revisão, diferente da meta de primeiro contato, você vai fazer um estudo mais superficial
apenas fazendo uma passada de olho por cima do material e tentando resgatar aqueles que você sentiu maior dificuldade justamente por conta dos exercícios que você já fez. Então, quando você termina a revisão, você simplesmente clica e ele finaliza. Acabou a revisão, marca que está finalizado. E aí, ele vai ter para você ainda estudo de outra matéria, até que se estabilize e você comece a ter todas as atividades em todos os dias. Percebe uma coisa? Quando a gente volta para o resumo da semana, todos os estudos que você já fez aparecem riscados aqui, ó. Primeiro contato de criminologia, feito no primeiro dia, já está todo marcado. Como a gente adiantou algumas matérias do segundo dia, ele aparece aqui, ó, os exercícios todos feitos, lei de introdução e direito civil lidos, marcados, e as revisões que você já fez de criminologia e direito administrativo também já aparecem feitas. A gente parou no início do estudo de constitucional. Então, quando você voltar a estudar, ele vai colocar exatamente essa meta para você. E uma vez que você faça essa meta, ele já vai liberando para você novas atividades a seguir. Lembrando que tudo isso é feito com base em acompanhamento que eu faço de vocês. Vamos lá. Para vocês entenderem um pouco isso, eu quero mostrar a realidade dessa aluna. Quando a gente vem aqui em análise de questões, a gente consegue observar quantas questões foram feitas por essa pessoa. Ela fez 5.100 questões e acertou 4.200. Durante todo esse período aqui, ela foi fazendo questões, até chegar num nível de aproveitamento na casa dos 90%. O mais interessante é justamente o seguinte: percebe que algumas disciplinas, como direito constitucional, na primeira vez que ela fez questões, ela estava acertando 70%. Na segunda, ela continuava na casa dos 70%, até que ela progrediu para 83%, com base nas revisões direcionadas. No tema de funções essenciais da justiça, por exemplo, ela acertou 66%. Eu determinei que fossem feitas algumas revisões específicas e ela passou a acertar 100% nesse tema. Da mesma forma, em organização dos poderes, ela estava acertando 60%, evoluiu para 81% na segunda vez. Aqui, em organização dos poderes, ela acertava 58%, passou para 83% na segunda vez que estudou a matéria. Isso aqui é feito justamente com base na avaliação continuada que a gente tem dos alunos. Eu sempre gosto de mostrar a realidade desse aluno Arthur. O Arthur foi uma pessoa que chegou completamente zerada na nossa preparação e terminou a preparação na casa dos 81%. Quando o Arthur começou, vamos dar uma olhada aqui na evolução de questões dele. O Arthur ele fez 11.700 questões, né, durante todo o período dele de preparação. Mas percebe que quando o Arthur entrou lá em 2023, ele estava bem fraco em quase todas as matérias. Em direito constitucional, acertando 27%, em criminologia, 29%, em direito penal, 39%. A matéria que ele tinha melhor aproveitamento era a lei penal especial, na casa dos 51%. Percebe como ele foi evoluindo, e além de evoluir, olha como isso aqui estava espalhado. Por que ele foi agrupando? Porque ele foi ficando regular. A menor nota dele era 86, a maior 92. Então, ele foi conseguindo agrupar todas as matérias dentro da mesma casa de aproveitamento. E isso é feito por conta da avaliação contínua que a gente faz dos alunos. Percebe que Arthur, lá nas primeiras avaliações, por exemplo, aqui, 75%, 80%, 100%. Aqui, 0%, 90%, 85%. Se manteve na casa. Então, percebe que aqui foi justamente uma evolução baseada em acompanhamento. E o melhor de tudo, o acompanhamento ele não é feito com base nas disciplinas, mas com base nos temas. Então, não importa se ele está acertando 89% em direitos humanos. Ele está acertando 90% em sistema interamericano, mas eu quero saber o que está levando ele abaixo. Então, eu consigo identificar exatamente qual é essa matéria que ele está tendo aproveitamento mais baixo para determinar que ele faça a revisão extraordinária desse conteúdo. E isso a gente consegue fazer analisando aqui em rever assuntos do plano. Quando a gente vem em rever assuntos do plano, eu consigo saber quais são as matérias que ele está abaixo de 30%, elas vão sinalizar em vermelho para mim, as que estão abaixo de 50% sinalizam em amarelo, e as que estão abaixo de 80% sinalizam em azul, de 80% para cima sinaliza em verde, que é a meta que a gente quer alcançar. Então o que eu faço? Essas matérias que estão abaixo de 30% são as primeiras que a gente vai trabalhar na revisão específica. Além de fazer uma análise do aproveitamento do aluno, a gente faz uma análise da relevância do tema. Então, por exemplo, se é uma matéria que não tem tanta relevância para o estudo que o aluno está fazendo, a gente não vai determinar uma revisão para ele. Mas percebam que nesse caso aqui, todas as matérias que ele está abaixo de 30% são matérias relevantes. Processo penal, fato típico em direito penal, crimes contra a administração pública, prescrição, teoria geral da prova. O que a gente vai fazer com ele? A gente vai marcar essas matérias que estão com aproveitamento baixo e nós vamos reativar esses assuntos para o aluno, determinando que ele retome os estudos. Percebe que os vermelhos saíram daqui. O próximo passo vai ser a gente trabalhar com esses que estão abaixo de 50%, mas a gente precisa ir aos poucos. Mas percebe que essas matérias que eu marquei ali, que precisam ser revisadas, elas vão ser devolvidas. Crimes contra a administração, finanças públicas, todas as matérias elas retomam para que você revise até que você consiga acertar dentro da nossa meta esperada. É isso que faz os nossos alunos do método CDA evoluírem a cada dia. E aí, gostaram? O que vocês acharam da metodologia?